Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Diego Fernandes e nós mais uma vez estamos aqui reunidos para cultuarmos ao Senhor através da palavra de Deus. É preciso, antes de tudo, falar com os irmãos que muito provavelmente alguns já devem ter conhecimento, que foi tomada uma decisão no Supremo Tribunal Federal de reabrir os templos, né? Mas isso nós vamos ter que esperar, aguardar, né, as medidas primeiro da nossa cidade para ver qual vai ser o novo decreto que possivelmente a partir daí vão emitir, e mesmo assim vamos analisar algumas situações, principalmente, claro, a situação nos hospitais, né, na UPA, enfim, nos lugares responsáveis por receber pessoas contaminadas pela Covid. E que o Senhor Deus esteja, claro, sempre na direção para que tudo seja de acordo com a vontade dele. Amém, meus irmãos? Eu gostaria hoje de compartilhar com os irmãos, por se tratar do dia da nossa ceia, né, que já aconteceu pela manhã, mas eu gostaria hoje de falar sobre esse assunto da ceia do Senhor, e lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a seguir, ok? Onde Paulo trata desse assunto e é disso que eu gostaria hoje de falar, amém? Está escrito assim na palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quantas demais coisas eu as ordenarei quando for ter convosco. Meus amados irmãos, esse texto trata da ceia do Senhor, especificamente, né? E isto porque chegou aos ouvidos de Paulo, né? Quando os irmãos saíram lá, os irmãos da casa de Cloé foram ao encontro de Paulo, levaram para ele algumas situações que estavam ocorrendo dentro da igreja de Corinto. E uma das situações que estava ocorrendo era uma forma inadequada de participar da ceia do Senhor. Porque a ceia nos tempos bíblicos, em especial aqui em Coríntios, era celebrada de uma outra forma, tinha um outro formato. Na verdade, cada uma das famílias levava literalmente um alimento para se reunir com os irmãos e ali celebrarem esta comunhão através de uma alimentação coletiva, ok? E assim, algumas famílias que tinham mais condições dentro daquela comunidade, no caso na comunidade de Corinto, eles iam e eles levavam bastante alimentos, né? Em contrapartida, as famílias pobres, mas que careciam, né, de maiores necessidades, eles iam e já não tinham esse alimento. Com isso, algumas pessoas, quando iam comer, chegavam, serviam-se, e aí aquilo que aquela família levou, ela alimentava só a si mesma e, claro, sua família. E não repartia, não partilhava isso com os demais irmãos. Então, tinha pessoas com fome dentro da igreja, literalmente com fome, observando famílias mais abastadas alimentando. E isso, Paulo começa a ver que isso, obviamente, é um problema, né? Porque não havia uma comunhão, inclusive, nem um sentimento de partilha entre aqueles irmãos. Então Paulo repreende esta conduta errônea daqueles irmãos de Corinto. Além do mais, havia também aqueles
que se embriagavam de vinho durante a ceia do Senhor. Então Paulo viu que esta conduta por parte de irmãos dentro da igreja de Corinto era uma conduta deletéria, era uma conduta inadequada. Tinha pessoas passando fome enquanto outras famílias eram abastadas. Por isso Paulo diz àqueles irmãos de maneira categórica que quem tiver fome, que vá comer na sua casa. Que esperem uns pelos outros, ou seja, sirvam tudo na mesma hora. E mesmo assim, não é para se fartar ali. Ali é para celebrarem a comunhão no Senhor. Então isso é preciso trazer à memória de todos os irmãos e irmãs que nos acompanham, que a ceia do Senhor é para celebrarmos a comunhão uns com os outros e, em especial, claro, com o nosso Senhor. Nós não podemos perder esse sentimento de celebrarmos. Tem pessoas, infelizmente, nos nossos tempos, que não ligam se participam da ceia, se não participam. Se estão em comunhão ali, se estão em partilha uns com os outros naquele momento ou não. E isso é um problema, meus irmãos. É preciso nós remontarmos, é preciso nós retomarmos alguns princípios. E um dos princípios é essa ideia da ceia ser um momento de comunhão entre nós, irmãos, uns com os outros, e obviamente, e de forma assim sui generis, especial, com o nosso Senhor. Então, que você tenha esse sentimento, retome, busque, aqueça seu coração novamente, se for o caso, né? Se você, em algum momento, não tem mais essa busca de ir participar da comunhão, estar em comunhão, ok? E é óbvio e muito provavelmente que hoje não ocorre talvez nos mesmos moldes a ceia, em especial aqui na nossa igreja não ocorre, é outra forma, é outro formato, né? E que é mais difícil de haver essa questão de um ir primeiro do que o outro, né? Naquela questão da alimentação, como eu já disse aqui. E uma outra coisa que difere um pouco do formato e de problemáticas que estavam tendo em Corinto é a questão da embriaguez, por parte de alguns irmãos que ficavam embriagados no culto, né, de ceia. Então esse é um problema que, assim, até onde eu sei, é claro que na nossa igreja isso não ocorre, mas até onde eu sei, não é um problema das igrejas na atualidade. Contudo, tem algumas coisas que são princípios básicos. A primeira delas é que nós nos reunimos ali em nome do Senhor. Então o nosso sentimento ali tem que ser um sentimento de perdão ao próximo, de perdão às pessoas que erraram contra nós em todo esse período da nossa vida cristã. Da mesma forma que nós somos perdoados pelo Senhor. Então, e esse momento da ceia é um momento que indica essa misericórdia, essa graça de Deus de nos manter em comunhão com Ele, através do sangue de seu Filho amado Jesus. Porque Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. A Páscoa, né, está aí. E Jesus é que é nosso Cordeiro Pascal. É aquele que trouxe a libertação para os hebreus lá no Egito e trouxe a libertação aqui para nós enquanto igreja no Novo Testamento. Então nós temos que celebrar. É um momento de rememorarmos o feito de Jesus naquela cruz do Calvário. Esse é o sentimento que tem que permear o imaginário da igreja na ceia do Senhor. E ali é algo que, através dos elementos do cálice, através do suco de uva, em alguns lugares celebram através do vinho. O que não tem nenhum problema, grande problema, porque foi assim que foi feito, inclusive, nos tempos bíblicos. Tem lugar que celebra com vinho, tem lugar que celebra com o suco de uva, que é o nosso caso aqui. E o pão partilhado ali, que representa o corpo e o sangue de Jesus. Mesmo que não acreditamos na transubstanciação desses elementos,
ou seja, na transformação literal desses alimentos, tanto na carne como no sangue de Jesus, mas apenas os representativos deste sangue, deste corpo, que nos mantém em comunhão com a igreja, que nos mantém em comunhão uns com os outros, que nos mantém em especial em comunhão com o Senhor, que este momento, que isso, quando eu faço isso, eu estou me colocando como participante do corpo do Senhor, como parte integrante deste corpo. E aí Paulo chama a atenção que para participar dessa situação, para participar do corpo e do sangue do Senhor, eu tenho que analisar como eu estou com o Senhor, como eu estou com Deus. Há-se muitas vezes o hábito de algumas denominações de proibição de algumas pessoas por determinadas situações de não participar do corpo e do sangue de Jesus. Contudo, biblicamente falando, isso é um pouco problemático, porque aqui nos diz que examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Então que você faça um autoexame, olha para a sua vida, olha para a sua consciência, olha para como a sua conduta está com Deus, olha para os seus atos, olha se de fato você tem arrependido das coisas que você tem feito, dos pecados que você cometeu e tem cometido. Porque se não há um arrependimento, quando você come do pão e bebe do cálice, a Bíblia diz que você está acarretando para si destruição. Você está se destruindo fazendo isso. Isso não te edifica, isso não te traz e não te coloca em comunhão com Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que isso te gera morte. Porque quando Paulo diz, e alguns intérpretes bíblicos, alguns estudiosos, quando Paulo fala que tem muitas pessoas doentes, fracas e não poucas que dormem, olha bem como é que vai escalonando, né, o grau de piora. Porque esses poucos que dormem, a expressão dormir em alguns trechos bíblicos é representativo da morte. Então alguns entendem que aqui de fato se interpreta como sendo uma morte literal, porque tinha pessoas que morriam. Espiritualmente, alguém pode tentar falar, não, mas a morte era espiritual. Isso é o primeiro passo, depois é literal a morte física, né? Por essa má conduta, por essa autodestruição em participar do corpo e do sangue indignamente. Ok? Então, assim, e muitos fracos e doentes dentro da igreja, adoecidos espiritualmente, e alguns, como eu falei, interpretam que essa doença e essa fraqueza correspondia à questão física. Porque essas pessoas iam tocando indignamente, vivendo indignamente e tocando indignamente no corpo e no sangue de Jesus. Primeiro, alguns problemas que geravam isso era a falta de comunhão uns com os outros. Isso é que gerava algumas fraquezas, doenças e mortes. Porque, como eu falei no início, eles não partilhavam. Algumas famílias abastadas não partilhavam com a outra, não tinha comunhão. Então uma igreja sem comunhão é uma igreja fadada a ficar fraca, doente e morrer. Lembre-se, igreja não é o templo físico onde você se dirige de sua casa para ir nele. A igreja é você, somos nós. Cada um de nós somos componentes, uma célula aí que compõe esse corpo que chama igreja. Então, se nós vamos tocando indignamente, se nós não temos comunhão uns com os outros, se nós não perdoamos uns aos outros os seus pecados, as suas falhas contra nós, automaticamente nós tocamos na ceia para a nossa própria destruição. Isso é um ponto que nós precisamos estar atentos. A nossa reunião no templo, no dia de ceia do Senhor, é para a nossa edificação, comunhão e manutenção da nossa fé em Deus. Se você não está fazendo isso da forma correta, você está se destruindo. Então, em nome de Jesus, meu amado irmão e amada irmã, observe como você está, observe a sua conduta, observe como você se relaciona com seus irmãos. Esse negócio de todo dia, meu irmão, todo mundo tem problema. Minha irmã, todo mundo tem dificuldades. Mas isso, as pessoas não têm que sofrer as coisas porque eu estou passando por isso, porque eu estou passando por aquilo. Cada um tem seus problemas.
E aí chega na igreja, aquela cara emburrada para um e para outro. Não é que você tem que ficar rindo, sorrindo para todo mundo, mas no mínimo ser educado, meu irmão, minha irmã. No mínimo cumprimentar os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus. Percebe? Isso é algo que cabe a nós. Isso é algo que nós precisamos fazer. E isso é algo que Paulo está aqui chamando a igreja a esperar uns pelos outros, comunhão, olhar para o outro, partilha. Correto? E isso é algo que eu espero que, em nome de Jesus, que você esteja praticando, que você esteja exercendo, e que, em nome de Jesus, você possa a cada dia estar em maior e maior comunhão, tanto com Deus, tanto com o Senhor Jesus, através do Espírito Santo de Deus, bem como está em comunhão com seu irmão. Então, produzindo assim frutos do Espírito, sendo longânimo, sendo uma pessoa amorosa, sendo uma pessoa que consegue olhar para esse outro irmão, irmã, e entender que ele ou ela falha, erra, da mesma forma que você erra, falha com outros irmãos. E claro, todos nós falhamos com Deus. E mesmo assim, Ele nos convida a cear, a estar em comunhão com Ele, a estar em comunhão com seu Filho, a estar em comunhão através do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém, meu irmão? Que em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você e que o sangue de Jesus venha cada dia te purificar de todo e qualquer pecado e que estejamos todos nós em comunhão, tanto com o Senhor como uns com os outros, até a volta de nosso amado Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração com você. Gostaria de orar, abençoando a sua casa, sua vida, sua família e pedir a Deus que te guarde, guarde a todos que você ama e que em nome de Jesus todo mal não chegue à sua tenda e que essa comunhão jamais venha acabar na sua vida. Amém? Senhor, querido meu Deus bom e eterno Pai que está nos céus, eu te dou graças, rendo ao Senhor louvores, bendigo ao santo nome do Senhor. Muito obrigado, meu Senhor Deus, por tudo. Obrigado pela vida deste irmão, dessa irmã que está em comunhão conosco, que está em comunhão com o Senhor. Que tu possas guardar a vida dele, a vida dela, a vida de toda a família, dos amigos, familiares, de todos aqueles que o Senhor tem contemplado na vida deste irmão, desta irmã. E em nome de Jesus Cristo, que a tua mão, meu Pai, não se aparte da vida deste irmão, dessa irmã, que este vírus não venha atingir a vida destas pessoas, e que em tudo seja o Senhor glorificado, exaltado e bendito eternamente. Amém, Senhor. Amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão das consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Fique em paz com a sua vitória, em nome de Jesus.